Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vou falar sobre aspectos da nutrição e adubação do brócolis, cultura da família das brássicas, mesma família lá do repolho, da couve-flor, das couves e da couve de Bruxelas. E no vídeo de hoje vou te dar dicas do manejo desta importante cultura de brássicas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso às informações do Horta Online. Nós temos diversas curvas de absorção para variedades de brócolis, realizadas em nossa estação experimental de Rio Paranaíba. Hoje, no entanto, eu estou num cultivo de brócolis no município de Carandaí, Minas Gerais, região que tem aí uma área importante deste cultivo, dessa cultura. O brócolis é uma cultura, como as plantas brássicas, a mesma família aí do repolho, da couve, como eu disse anteriormente, que tem alta demanda, alta extração de alguns nutrientes, especialmente o nitrogênio, o potássio e o cálcio. As plantas dessa família do brócolis têm sistema radicular bastante desenvolvido, um sistema radicular bem robusto, com boa capacidade de estruturação do solo e de reciclagem, de aproveitamento dos nutrientes, muitas vezes aplicado em cultivos anteriores. E por isso, ela sempre, ou muitas vezes, ela vem após culturas como o tomate, como a batata e outras em que a gente aplica muitos fertilizantes e que essas culturas não acabam aproveitando tão bem. Porém, o brócolis, e também eu posso dizer que a couve-flor, eles têm uma diferença marcante em relação ao repolho, que é muito importante o produtor estar atento e o técnico que trabalha com essas culturas. O brócolis ele tem uma alta extração, sim, de nitrogênio, de potássio e de cálcio. Também a gente pode citar aqui de boro. No entanto, a quantidade de nutrientes que a planta remove do cultivo é baixa comparada ao repolho. Vamos fazer aqui um paralelo para a gente entender isso que eu estou dizendo. No caso do repolho, a cultura pode extrair seus 250, 300, até mais de 400 quilos de nitrogênio e de potássio por hectare. Então são números altos, mais de 400 quilos de nitrogênio e de potássio. Muitas vezes mais de 200 quilos de cálcio. E o brócolis, nesse tocante, a extração, é muito parecido também lá com o repolho. No entanto, na inflorescência, ou seja, nas flores que você vai comercializar, no caso do brócolis aí de cabeça, a quantidade de potássio, principalmente de cálcio, que terá nessa inflorescência, na parte comercial, que será removida da área, é muito menor do que aquilo que é removido quando eu colho o repolho, que eu estou vendendo a cabeça, que nada mais é do que um conjunto de folhas, muito rica em nutrientes. Então, quando o produtor ele tem os ciclos de cultivo de brócolis bem curto, ou seja, ele planta brócolis e talvez ele repete o cultivo de brócolis, ou ele planta uma cultura que acaba não extraindo tanto potássio e tanto cálcio, o que vai acontecer ao longo do tempo? O solo dele vai estar rico em potássio. Então veja bem, se ele adubou o primeiro cultivo, a planta produziu muito bem, ela extraiu o nutriente, mas ela removeu ele da área? Não, uma pequena parte. Então é muito importante no cultivo de brócolis o produtor estar atento às análises de solo no tocante principalmente ao potássio e no caso de alta fertilidade, aí se você precisa de contratar um técnico, um agrônomo para olhar suas análises de solo aí em detalhes, se o solo é de alta fertilidade, normalmente você deve aplicar apenas o potássio que seria exportado pelas inflorescências do brócolis, de acordo com a população que você vai utilizar e de acordo com o peso médio da variedade, você pode estimar quantas toneladas por hectare seria exportado. O nosso departamento de pesquisa do IPACER, ele tem curvas de absorção para diversas variedades de brócolis, de couve-flor, de repolho. No caso aqui hoje a gente falando do brócolis.
Então você pega essa curva de absorção e lá vai ter uma informação bem clara para você. Olha, quanto que uma lavoura de X produtividade exporta de potássio, de cálcio e de nitrogênio. E aquela seria a quantidade de nutrientes que você deveria aplicar, no caso do potássio, quando a fertilidade do solo é alta. E se a fertilidade é baixa? Aí você deve aplicar potássio para suprir tanto a inflorescência como a folhagem. E essa quantidade, gente, é muito distinta, tá? Aqui não dá nesse vídeo para falar variedade a variedade, mas a quantidade que está do potássio, por exemplo, alocada lá na inflorescência, ela normalmente é menos do que 20, 25% do total extraído. Então, ou seja, uns 70%, 80% do potássio que a planta absorve, ele continua no solo. E se você tem ciclos futuros de culturas que exportam pouco potássio, você pode otimizar, pode e deve otimizar a adubação com potássio, fazendo adubações mais baixas nos cultivos subsequentes. Mas confira sempre com a análise de solo. Quando que eu vou aplicar o potássio, por exemplo, aí na lavoura de brócolis? Aqui eu estou numa lavoura que é meu fundo, vocês podem ver, está aproximadamente com 3, 4 semanas de transplantio. Divida o ciclo da cultura do brócolis em 3. Suponha então que na sua região você tenha um ciclo de 75 dias. Então, se você dividir em 3, você tem uma primeira parte de 0 a 25 dias, uma segunda parte de 25 a 50 e uma última parte de 50 a 75. Quando você tem a necessidade de pequenas adubações potássicas, ou seja, quando o seu solo já é bem rico em potássio, você pode fazer 1 ou 2 adubações com potássio no terço mediano, ou seja, entre 25 e 50 dias. Caso o seu solo seja um solo pobre, você vai ter que aplicar potássio tanto para suprir a necessidade da inflorescência, quanto para suprir a necessidade das folhas. Neste caso, você vai ter que fazer doses maiores e vamos parcelar mais. Você pode fazer, por exemplo, uma parte dessa adubação no adubo de plantio, uma pequena parte dentro do primeiro terço do ciclo, ou seja, entre 0 e 25 dias. Você pode fazer umas 3 partes dentro do terço mediano, que é de 25 a 50, e uma última adubação lá quando você está iniciando o último terço do ciclo. E com isso você consegue aplicar o potássio condizente com o ritmo de absorção da planta, melhorando o aproveitamento do nutriente e deixando o nutriente menos predisposto a perdas, como lavagens, escoamento superficial ou em alguns solos mais arenosos por lixiviação. Então, a aplicação parcelada, você compatibiliza a demanda da planta com o suprimento e aí você consegue aplicar no momento mais exato. Consulte o nosso departamento técnico. Nós temos a nossa equipe de assessoria e nós conseguimos calibrar a adubação para uma condição específica de solo e usando dados de curva de absorção. Essas curvas de absorção, nós desenvolvemos esse trabalho de pesquisa para diversas companhias que têm aí as sementes que são distribuídas aos produtores, e as próprias empresas podem também disponibilizar a curva e você apresentar essa curva ao agrônomo, ao técnico que acompanha o seu cultivo e fazer uma adubação mais equilibrada para a cultura. A adubação equilibrada garante produtividade e te garante qualidade. Gostaram do vídeo sobre as dicas de manejo de potássio na cultura do brócolis? Diga aí nos comentários o que você achou do vídeo, qual a sua dúvida, quais os desafios que você tem na produção de brócolis aí na sua região, para que a gente grave vídeos aqui no canal. Nos acompanhe aqui no Horta Online, tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal e também lá no Instagram, leonardo.aquino.ipacer. E toda quarta-feira, novos vídeos falando sobre a produção de hortaliças. Um abraço e até a próxima.